chegou a hora do nosso bate-papo. Passeio 50. O mês de outubro está acabando, mas a gente não podia deixar de prestar a nossa homenagem aos queridíssimos professores. E hoje o nosso bate-papo é com uma professora bem especial. Ela foi perdendo a audição, mas não desistiu da carreira, não. Pelo contrário, ela se reinventou e ainda criou um projeto muito legal que ela vai contar pra gente hoje aqui no nosso bate-papo. Vamos ver essa história interessantíssima? Entenderam o que eu falei? Eu falei, oi, tudo bem com vocês? Kátia Silene, querida, que maravilha recebê-la aqui no nosso canal. Nossa, que satisfação! O prazer é meu, Madeleine, fora a alegria. Né? A mesma alegria que você está sentindo, eu estou sentindo também, porque éramos muito amigas, né, de escola normal, era grudada, aprontávamos muito, estudávamos muito. Nós éramos uma das melhores da turma, né? Diga-se de passagem, muito falantes, né? Muito argumentadoras, né? Mas, graças a Deus, né? Assim, nos encontramos aqui, essa altura da vida, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Nossa, Kátia, eu também, que alegria. Agora, que novidade, que surpresa, o que eu vou falar de saber que você foi perdendo a audição ao longo do tempo. Como tudo isso começou? Conta pra gente. Logo em seguida, no meu segundo parto, eu tive um parto de emergência devido a uma toxoplasmose. E após o parto, eu já percebi que não estava ouvindo muito bem. Apesar de todos os médicos, tanto a minha obstetra, como pediatra, como o meu otorrino falam, e as pesquisas, os estudos falam que a toxoplasmose não tem nada a ver com perda auditiva. Para a mãe, para o que está gestante, o perigo maior sempre é para o filho, para a criança. Mas, enfim, eu percebi essa perda e, como na época eu trabalhava com atendimento ao público, eu comecei, quando passou a minha licença, eu voltei a trabalhar, eu percebi que eu entendia mal as pessoas. Eu tinha que perguntar o nome 2, 3 vezes, eu tinha que me ater muito ao que a pessoa estava falando. E eu chegava, às vezes, em casa com um globo ocular, parecia que ia saltar, porque eu olhava muito para a boca das pessoas para entender o que elas estavam falando. Né? E aí, lá mesmo no SAR, eu já fiz uma audiometria e constou já uma perda leve no ouvido direito. E eu já procurei o aparelho, eu nunca, assim, me retraí, me entristeci, me revoltei. Ai, não, nossa, por que eu perdi? Por que isso comigo? Não. Ai, doutor, o que o senhor indica? Aparelho auditivo, tá bom. Fui atrás. E uma coisa também nessa questão da deficiência, não só auditiva, todas, né? Quem precisa de órtese, de prótese, aí vem a questão financeira, é muito caro. Então, eu fui procurar o primeiro aparelho, então eu fiz uma maratona, porque eu tinha, naquela época, eu poderia escolher um bem simples, porque minha perda era leve, e a princípio não era uma perda condutiva, ou seja, eu não tinha nenhum problema no nervo auditivo, era de condução, então era aqui no ouvido interno, aqui, apenas. E aí fui atrás, fiz uma maratona de pesquisa, comecei a usar meu primeiro aparelho. Era uma perda leve, gente, mas eu lembro muito bem, foi numa loja, pode falar o nome da loja, da marca? Pode. Da Siemens, era da Siemens o aparelho, e era no setor comercial sul, tinham pouquíssimas lojas de aparelho auditivo em Brasília, e eu fui nessa loja e quando colocou o primeiro aparelho, só para um teste, não seria o meu ainda, com o meu mapa de audiológico, que eu coloquei o aparelho, eu comecei a ouvir barulho de carro, buzina, ar-condicionado, tudo que eu não ouvia há muito tempo. Porque quando eu fui colocar o aparelho atrás, bem depois de um ano que eu percebi que estava ouvindo mal. Então, eu já tinha perdido esses sons. Eu já não ouvia mais.
Eu levei um E o susto. dia a dia Eu fui você para a não janela, percebia? não percebi. A única coisa que me incomodava mais era com meus filhos e quando eu estava em família, que falavam uma coisa, eu ficava por fora do assunto, entendia errado, né? E, e com a TV também. Desde essa época, eu já comecei a ir largando a televisão de lado. E aí, eu percebi o tanto que eu estava perdendo a qualidade, minha qualidade de vida já estava, sabe, assim, bem afetada, né? Cinema, teatro, coisas que eu sempre gostei, eu comecei a deixar de ir porque eu não entendia. E até hoje, né? Hoje eu faço muitos pedidos, né, na área cultural por conta da questão auditiva, de eu não entender, né? Mesmo os atores estão lá com o microfone, mas não adianta. A pessoa que tem uma deficiência auditiva, a partir da leve, a compreensão dela já é difícil. E E você se aí, manteve na leve durante esse tempo todo? Ou foi eu me progredindo? mantive na leve mais ou menos de 91 até 2000 mais ou menos. Então, uns 9 anos eu consegui, eu fiquei com um aparelho só. Aí, a partir de 2000, 2001, eu já retornei, fiz novos exames e já tinha aumentado a perda para o outro ouvido, já tinha afetado o outro ouvido, né? E aí eu já tive que providenciar, mudar o aparelho que eu usava. Não coloquei no outro ouvido ainda, por conta do valor. Eu tinha que usar, Mas mas você por conta começou do a valor, eu sentir que optei em estava colocar. perdendo o outro também. Já porque eu já começava, por exemplo, eu dirigindo, eu não ouvia, eu dentro do meu carro eu não ouvia nada. Eu ouvia assim, o rádio, que era direcionado um volume bem alto, né? O meu rádio do carro, o pessoal aqui na rua, depois que eles descobriram também, foi muito engraçado. Falava assim, nossa, Cátia, a gente sabia que era besteira, mas desse jeito de andar com o carro nessa altura. Mas aí eu fui explicando para um, para outro, hoje a rua inteira já sabe, como eu moro aqui, já sabe que eu sou deficiente auditivo. Então, hoje não tem mais isso porque eu tenho o meu companheiro aqui, né? Que ele se acopla a tudo. Ele é um Bluetooth que integra qualquer aparelho que tenha Bluetooth. Mas algumas histórias engraçadas, sabe? E aí eu comprei um aparelho melhor. Ao invés de eu comprar dois, eu falei, não, doutor, eu prefiro comprar um melhor. Porque uma adaptação de aparelho auditivo, gente, é cansativo. As pessoas falam assim, ué, mas você não é surda? Por que o barulho te incomoda? Eu tenho sensibilidade ao barulho, né? É mais uma questão que eu tenho depois da perda auditiva, você pode adquirir, eu tenho sensibilidade ao barulho, né? É mais uma questão que eu tenho depois da perda auditiva, você pode adquirir, você já pode ter antes, ou você pode adquirir, né? Eu tenho hipersensibilidade ao barulho. O barulho ele se propaga através de ondas vibratórias no ar, né? Então, como o meu aparelho auditivo não funciona mais, e é uma quantidade de ossinhos que formam aqui o aparelho auditivo e o estribo, principalmente, ele vibra e envia o som para o seu cérebro. O meu não vibra mais. Meus ossinhos aqui no ouvido são todos enrijecidos. Por isso que suspeita-se de otosclerose. Só que com o tempo descobriu que a minha perda auditiva é mista. Então ela tanto é de condução como é um pouco de neurológica. Um pouco. Já fiz muita ressonância, para poder me adequar cada vez melhor com a prótese que eu estou usando, já que é uma coisa tão cara e eu fui mudando, né? E aí, se até 2007, de 2003 a 2007, eu fiquei com o aparelho só. Em 2007 eu comprei, começaram muitas essas coisas de financiamento, né, e tal, porque eu sou professora, né, Madeleine? Então, sabe como... E vou te falar uma média de preço. Não é só porque eu sou professora, porque o aparelho é caro mesmo. Em média, o aparelho bom, mais em conta, ele é em torno de R$ 3.000. Cada um. Nossa! Cada um.
E, por exemplo, uma pessoa que tem uma perda leve e essa perda é estabilizada, né? O resto da vida é aquela perda leve. A não ser lá na fase idosa, com 70 anos, pode ser que altere. Mas uma pessoa com a perda leve, ela vai se manter com o aparelho de linha inicial. Aparelho auditivo é igual carro, viu, Madeleine? Tem o inicial, o médio e o top de linha. Olha isso, gente. É esse o mesmo nome, não é diferente, não. As fonos, os médicos falam, olha, nós temos o modelo inicial, do modelo tal, nós temos o modelo médio e o top. Então, para atender a minha perda, sempre tinha que ser o top de linha, porque ele tem mais canais. Ele tem mais canais de condução, de som. Então, eu não podia ficar com aquele médico, porque não ia me atender bem. Né? Eu só ia ficar de novo naquela peleja. E assim, a leitura labial, ela me ajuda muito. O fato de eu ser oralizada me ajuda muito, porque eu sou uma surda oralizada. Existem pessoas que já nascem com a surdez. Elas não são mudas. Elas não são estimuladas a falar. Se ela for estimulada a falar, ela vai desenvolver o aparelho fonador dela e ela vai emitir som, sílabas, palavras, frases, vai falar normalmente. Porque pelo que você está contando para gente, você ouvia até 20 e poucos anos? Normal? 27, mais ou menos. 27, mais ou menos. Foi quando você teve o parto e começou a notar... Foi quando eu ganhei o André. Que foi seu segundo filho e começou a notar a ausência. Mas a gente começou a falar uma coisa que deve estar todo mundo aqui perguntando. Por que ela falou professora? Porque você é professora, né, querida? E como foi essa questão da sala de aula? O pessoal está acompanhando esse nosso bate-papo, a gente já falou lá no começo, com legenda. É lógico, a gente queria que todos os nossos bate-papos tivessem legenda. Mas, como a Kátia falou do aparelho, também colocar legenda tem custo, é caro e é difícil. Mas a gente vai conseguir um dia ter todos os nossos bate-papos com legenda. E esse de hoje é dedicado a todos vocês que queriam ouvir, ler a Kátia, esse nosso bate-papo de hoje, a nossa queridíssima professora. Agora conta, você é professora. Sim, e quando eu ingressei na secretaria, eu não tinha esse problema de entendimento, né, na sala de aula, era tranquilo, né? E com o passar do tempo, eu trabalhei. Quando eu ingressei na secretaria, eu fui para São Sebastião, era área rural ainda, trabalhei lá com duas turmas, com uma turma de PR, logo em seguida eu fui trabalhar na direção. Então, eu não lidava tanto com os alunos em sala de aula. E, em seguida, eu fiz uma remoção, fui para o plano piloto bem rapidinho, só para trocar para vir para o Gama, que é aqui perto da minha casa, mais perto da minha casa. No Gama também não cheguei para a sala de aula, já fui para uma vice-direção. E lá fiquei 2 anos. E em 2001 eu consegui uma mudança para a escola classe P, que é onde eu trabalho hoje, uma escola rural, a primeira escola integral de Brasília, desde 62 que essa escola existe, e desde 86 que ela é integral. E eu fui para essa escola que é um show. Um dia eu quero até te convidar para fazer uma visita lá para a gente quando acabar essa pandemia, tá? Para você ver nosso modelo de escola de campo, né? Que a escola rural, a nomenclatura agora é a escola do campo. E quando eu fui para a escola com a SP, Madeleine, eu falei, eu quero agora só trabalhar em sala de aula. Eu não quero mais direção, eu não quero direção, eu não quero coordenação, quero minha sala de aula. E sou apaixonada por educação infantil. Lá na escola classe P, esse ano eu completei 23 anos, né? E 15 anos foram só com educação infantil. Lá é uma escola pequena, só tinha, agora ampliaram mais a sala, mas eram só 6 salas, 6 professores, então era bem aquela coisa aconchegante, sabe? Familiar. Muito boa mesmo, a clientela, isso. Com as crianças pequenas, eu comecei a ter o problema do entendimento. Os pais em reunião entendiam, né? Professora, eu quero falar uma coisa com a senhora, muito importante.
porque aí eu não entendia, comecei a não entender. Aí, às vezes eu ficava com vergonha de falar, o que é que você está falando mesmo, sabe? Eu, não, então tá, pode deixar, eu vou tomar providência, sabe, assim. E quando eu saía da reunião, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. A sorte é que lá nós criança, né? a sorte é que lá nós somos turmas integrais e são 2 professoras por turma. E eu ia para minha companheira e falava assim, o pai do fulaninho, qual o problema lá do fulaninho que ele falou, mas eu só pesquei assim, e eu já usava aparelho. Olha! Aí é que eu, sabe, reuniões, cursos, eu sempre tinha que estar com alguém do meu lado, porque mesmo com aparelho, Madeleine, eu preciso de auxílio para alguém, algumas coisas, tá? Eu falo, o que foi? O que é isso aí que falou? O que eu tenho que anotar? Falei que eu não sabe. Dinâmicas, meu Deus do céu. Quando tinha alguma dinâmica, ia ter um curso, uma formação, a gente tinha alguns, e até um bem engraçado. Eu rio, eu costumo rir das coisas que acontecem, sabe? Eu me aborreço assim, aquela coisa bem pontual, né? Poxa, né? Podia ter um pouco de consideração. Eu expliquei que eu não escutava. Mas, assim, do mais, eu rio muito da situação. O que acontece? Uma formação lá na Unipaz, que fica ali pertinho da escola. E a formadora fala, faz um círculo bem grande e tal. Não é para dar as mãos. A primeira coisa que ela fez foi dar as mãos. Aí ela, minha filha, eu não falei, isso tem uns 2 anos, viu? Minha filha, eu não falei para dar as mãos, eu não escutei nem ela falar minha filha. A minha amiga do lado falou, Kátia, não é para dar a mão, não. Aí eu, tá bom, beleza. Toda felizona. Aí depois ela, fecha os olhos, no tal, não sei o quê, vamos todos ouvir o som da natureza. Eu não posso fechar o olho, porque eu tenho MNS. Se eu fechar o olho, eu perco o equilíbrio. E tudo isso eu expliquei, assim, para ela. Falei, olha, eu tenho problema de audição e equilíbrio, tá? Então, se algumas coisas eu não entender, a pessoa do lado sempre me ajuda. Tá bom, muito bem. Quer dizer, ela não me deu muita atenção, sabe? Quando eu falei para ela. Ela acertando lá os últimos detalhes. Então, assim, levei carão, entendeu? Levei carão. Quem ficou com muita raiva foi principalmente a minha amiga que estava do lado, era professora de educação física, né? Olha aqui, ela falou que ela não escuta, ela não entendeu que não era que era para dar as mãos, e ela não pode fechar o olho, senão ela desequilibra. Então, assim, algumas coisas que acontecem, eu acho engraçado, mas as pessoas que estão perto de mim, elas ficam mais indignadas do que eu. E como é que você está levando esse bate-papo? Você está ouvindo? Para mim é tranquilo. Eu estou ouvindo bem por causa do Bluetooth. O som vem direto para cá. É como se eu tivesse com um fone de ouvido bem potente e aí eu escuto bem direitinho. Não tenho problema para ouvir. Se eu tivesse que fazer sua leitura labial, se não tivesse, já é mais difícil. Por conta do vídeo. Agora, Kátia, você criou uma sala adaptada na escola, né? Que cantinho é esse? A sala, ela tem duas adaptações. Eu acho bem interessante porque ela atende. Primeiro, eu acho que é primordial para mim, como professor, em primeiro lugar, o aluno. Então, fiquei muito feliz que ela atende aos alunos que têm dificuldade de aprendizagem, Madeleine, e não tem um diagnóstico, porque na Secretaria de Educação existe uma equipe que que é formada por uma psicóloga, uma psicopedagoga e uma orientadora educacional. Anteriormente, até 2 anos atrás, essa equipe, se tinha um aluno que não aprendia direito, tinha dificuldade ou era agitado, ele não conseguia aprender por conta do comportamento dele ou uma dificuldade fisiológica mesmo que ele tinha, que a gente não sabia o que era, da parte cognitiva dele. Aí a gente encaminhava para essa equipe. Essa equipe analisava, fazia testes e tal. Aí, esses testes, essas pessoas são habilitadas para isso. Esses testes nos davam um resultado. Olha, ele é uma criança com déficit de atenção, ele é uma criança com a hiperatividade,
ele tem algum problema de fundo auditivo, e aí encaminhava para investigação médica, né? E com esse diagnóstico, esses alunos iam ser atendidos pela equipe, atendidos pela psicopedagoga, pela psicóloga, eles tinham adequação curricular. De 2 anos para cá, a secretaria fez uma portaria que acabou isso. Só quem pode avaliar uma criança agora para isso é um neurologista. As equipes pedagógicas formadas na secretaria não podem mais fazer isso. O que elas podem, depois desse diagnóstico do médico, é que elas vão atender. Então, ficou um número enorme de crianças fora desse atendimento. E aí, sofrendo em sala de aula, a professora sofrendo, porque é difícil você estar ali com 25, 30, 40 alunos e com essas crianças com dificuldade inseridas, sem nenhum atendimento. E aí eu pensei nisso, eu vou criar um projeto para atender esses alunos, e assim eu fiz. Então, eu atendo os alunos com dificuldades que não são diagnosticados do 1º ao 5º ano. E, graças a Deus, o êxito do projeto é muito bom. Não é uma criança que eu atendo o ano inteiro, aí chega ao final do ano e fala assim, nossa, mas o fulano, hein, que dificuldade. Não. Já com 3 meses, devido ao meu atendimento, é muito intenso. E outra coisa, eu tenho uma restrição de quantidade de aluno. Eu posso atender no máximo 2 alunos por vez. Mais do que 2, o meu atendimento não é bom. Então, para eles, o que acontece? É um atendimento bem personalizado. Porque eu atendo ali diretamente com ele, eu sento no chão, eu procuro recursos, eu uso tecnologias, né, como tablet, notebook, e tento fazer o máximo para que aquela criança ela consiga, junto comigo, sanar essa dificuldade. Se não sanar, pelo menos encontrar um caminho e orientar os professores, ajudar. Olha, o fulano ele tem essa dificuldade de raciocínio lógico, vamos trabalhar sempre assim com ele, ajuda a fazer a adequação de atividades para essa criança, sabe? E a evolução tem sido muito boa. Hoje em dia, antes já existia, né? Mas hoje existem muitas crianças que são DEPAC, ou seja, têm uma deficiência no processamento auditivo central. É aquela criança que está aqui, e aí, tudo bem? E você, fulano? Você entendeu? Sim. E não sei o quê. Ela responde a tudo, mas, na verdade, o processamento auditivo dela não está processando aquilo, não. E ela, quando chega numa atividade ou numa explanação verbal, é como se ela nem estivesse na aula. Então, essas crianças, a gente tem que ter vários instrumentos para poder prender não só a atenção, como desenvolver o processamento auditivo dela. Né? Então, com assim, certeza, com esse sua atendimento, sensibilidade fica muito mais fácil trabalhar, né? Fica muito mais fácil, né, do que ela dentro do grupo. Aí, depois que eu trabalho com ela e ela vai para a sala, ela já se sente melhor, a autoestima dela melhora, porque ela vê que ela está conseguindo fazer as atividades, ela vê que tem olhares especiais assim, para ela, né? Não que ela seja diferente, mas que ela tem que ter um olhar diferente. É muito bom, os resultados têm sido muito bons, graças a Deus. E aí, o outro lado, que a sala é adaptada para mim, né? Porque tem que ser uma sala afastada do barulho, tem que ser uma sala que eu não vá, que eu não precise estar subindo nem descendo nenhuma escada, né? Porque eu não posso estar em lugares altos, né? E aí eu acho bacana, porque é uma sala que atende adaptada para os 2 lados. Agora, Kátia, e quais são as dificuldades que você enfrenta? Você já falou para a gente um pouco do dia a dia, essa ignorância do lado de cá, de nós, que às vezes não entendemos direito, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Mas quais são as dificuldades no trabalho? Olha, no trabalho, eu vou ser bem sincera para você. A única dificuldade que eu tenho com o trabalho é o barulho, que eu não posso estar exposta a tanto barulho. Eu poderia estar num lugar mais silencioso, porque é proposto isso ao funcionário. Olha, lá onde você trabalha, tudo isso na junta médica é perguntado. Lá onde você trabalha é confortável para você?
Porque você não pode trabalhar em lugar ruidoso, você não pode trabalhar em lugares com altura. Eu gosto do ambiente escolar. Eu não me sinto confortável nem realizada num trabalho burocrático. Sabe assim, nem não consigo. Então, como é uma escola pequena, eu consigo trabalhar lá, né? Mesmo que foi conseguido toda uma adaptação de um lugar para eu ficar. Então, assim como eu falei em outra entrevista, eu me sinto muito abraçada no meu local de trabalho. As pessoas compreendem. Por exemplo, eu não preciso ir para a sala dos professores para uma reunião, para um recado. Se eu já vejo que eu estou com uma propensão, com tontura, com vertigem, eu já aviso para a minha direção, para a minha coordenação, eu falo, olha, depois fala para mim o que aconteceu, depois, até pelo Zap, é uma escola pequena, mas até pelo Zap, Kátia, hoje vai ter uma reunião 3 horas, mas é só à tarde, só com o pessoal da tarde, aí manda no Zap. Então, assim, eu me sinto muito bem, assim, assistida, acolhida, respeitada lá, sabe? Então, se eu tivesse uma escola maior, não seria possível, com certeza, Madeleine, porque escola é tudo a tempo e a hora. Não tem muito como você estar tratando de uma forma diferenciada as pessoas que lidam com alunos, né? Então, é difícil. Se eu estou com um aluno, tem problema, o pai foi chamado. Então, no meio da aula, às vezes, marca um horário, o pai não pode ir naquele horário, ele pode ir 10 horas. 10 horas é hora do recreio, e os meninos estão correndo, mas aí, se o pai está lá, você tem que aproveitar aquele momento, né? Então, olha, o pai do fulano já está aí para conversar. A professora sai do recreio dela, que é o horário que ela tem para descansar a voz, descansar a cabeça, descansar as pernas. O professor trabalha praticamente em pé o dia inteiro. Então, não tem como você ter tantos cuidados, assim, né? E graças a Deus lá eu me sinto muito, muito bem acolhida, muito bem adaptada, vamos dizer assim. Já aconteceu muitas vezes da filha acabar no meio do horário, e eu vou lá e falo, gente, eu não posso atender mais aluno hoje, porque minha filha acabou e eu não trouxe. Se alguém puder trazer para mim lá de casa, eu dou andamento. Se não, então acontece muito, ou do aparelho mesmo parar do nada, né? Então, assim, acontecem essas coisas e tudo é muito bem compreendido. Eu nunca tive problema. Os problemas que eu tenho é entender o nome de aluno errado, entender o nome do pai errado, pedir para o aluno, porque crianças pequenas, né? Eu atendo crianças de 6 anos. Então, elas geralmente falam, a maioria, algumas são bem Cátia Silene, né? Então, elas falam geralmente para baixo, embolada. Eu falo, tem que olhar para mim, porque eu tenho que olhar a sua boca. Os alunos que não me conhecem, quando eles chegam, eu apresento o aparelho, eu tiro o aparelho do ouvido, deixo eles verem, né? Explico como funciona. E nossa, é muito tranquilo. E tem uns que falam assim, tia, às vezes eles estão lá no bebedouro. Tia, o que é? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô respondendo e ele tá perguntando se eu tô entendendo. Tá entendendo o que eu tô falando daqui? Eu falo, tô entendendo tudinho. Então seu aparelho hoje tá ótimo. Então, assim, é tudo muito tranquilo. Lá na escola. Você tá com top de linha? Há muito tempo, Madeleine, desde 2007. Quando eu coloquei os 2 aparelhos, eu já uso aparelho, tem que ser o melhor da linha que eu uso. O intermediário e o inicial não me atende. Eu não consigo. Toda vez que eu vou trocar de aparelho, é uma maratona, porque eu, pelo menos 1 mês testando aparelho. 1 mês ou 2. Esse último aqui que eu estou usando, eu fiquei 3 meses testando aparelhos. Porque eu vou te falar o preço, você está sentada, né? Eu vou te falar o preço de cada um. Há 3 anos atrás, esse aqui. 15 mil cada um. Então, eu tenho um carro médio, intermediário aqui nos ouvidos, entendeu? E agora, sem auxílio nenhum, porque a questão do aparelho auditivo, ele não paga o imposto igual aos outros aparelhos, igual aos outros objetos, como ICMS, né?
impostos inerentes ao produto. O aparelho auditivo, ele já tem um contrato de entrada no país com o Ministério das Comunicações, enfim, ele não gera um imposto. Então, quando eu compro, lá o imposto vem zero, então eu não posso nem declarar, né, no imposto de renda. É uma coisa que a gente luta muito e tem pedido muito para os parlamentares rever isso, porque é como se eu comprasse um aparelho celular, sabe? Não tem lógica, porque é uma prótese. Claro. Eu uso por causa de uma deficiência, é igual ou colocar uma platina, uma prótese no ombro ou no joelho, é a mesma coisa. Quando você faz isso, você é ressarcido no imposto. E o aparelho auditivo não. Que história, hein? Nossa, que loucura. Mas você já passou dos 50, que a gente estudou junta. Estou com 51. Estou com 51. E o que você notou desde lá de trás até agora, com essa passagem do tempo, a idade piorou? Porque esse sorrisão continua, essa alegria de viver continua. E que belo exemplo que você está dando para a gente, hein? E eu sou teimosa, e eu sou meu marido, meus filhos ficam de cabelo em pé comigo, porque eu ando de patins, eu ando de bicicleta, e a pessoa que tem Meniere, o equilíbrio dela é comprometido, mas eu trabalho ele o tempo inteiro, entendeu? Eu faço, de manhã, quando eu acordo, eu tenho que fazer uma sériezinha de exercício, né, ocular, porque todo dia eu levanto com vertigem. Eu não sou aquela pessoa que levanta, não. Eu tenho que levantar devagar. Antes de levantar, deitada mesmo, eu já faço os exercícios, olhando para o teto. Tem uma bolinha vermelha no teto, que é onde eu treino o exercício ocular, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Me sento com calma, faço o mesmo treinamento, olhando para a parede, tem outro pontinho vermelho lá na parede. E aí eu me levanto. E aí vou fazendo tudo com calma, até eu perceber que tá tranquilo, né? Então, assim, eu danço, né? Eu adoro dançar. E aí eu acho que eu me desafio, sabe, Madeleine? Eu acho que eu fico pagando para ver, sabe? Mas não, uma coisa que eu sempre falo, nunca achei que eu fosse menos, nem coitadinha, nem, sabe? Menos do que ninguém. Nunca gostei de olhar por esse lado, não. Eu gosto de olhar pelo lado que, graças a Deus, eu tenho condições de ter bons médicos, eu tenho condições de adquirir meus aparelhos, eu tenho condições de manter minha qualidade de vida, sabe? Então, isso que para mim é melhor. E o principal, eu não deixei de lado uma coisa que eu amo, que é dar aula, que é ensinar, que é estudar, que é ler, que é aprender cada vez mais, sabe? Parabéns, querida amiga de adolescência. Obrigada, Madeira. Que bom falar com você. Assim, tá vendo? O Passeio de 50 proporciona momentos bons pra gente também que faz. Que bom receber. Pois é. Que bom bater papo. Assim que passar essa pandemia, já tenho uma promessa. Vou na escola, você estando trabalhando lá, ou não. Ou não, porque eu já falei que eu vou... A minha família é amiga da escola, né? Então, meu marido, meus filhos, tem uniforme e tudo de amigo da escola. E eu já falei, quando eu aposentar, gente, eu vou ser amiga da escola. Não vou estar aqui direto, é claro, mas, por favor, não pode contar comigo para tudo, né? Então, com certeza, a gente vai lá fazer uma visita, passar uma tarde. Lá tem uns bolos gostosos que as merendeiras fazem. Vamos lá comer! Você vai amar. Que delícia de receber. Um beijo, amei bater papo. Um beijo, viu? Dá um gás, né, quando a gente escuta uma história dessa de uma pessoa alegre, feliz, que não se deixou abater pelos percalços da vida. Parabéns, Kátia. Nossa, adorei te rever, adorei o nosso bate-papo. E eu tenho certeza que você que acompanha o Passeio de 50 está com esse mesmo sentimento. E se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Se inscreva no nosso canal,
Deixe seu comentário, curta, dê o seu joinha, é muito importante para a gente continuar com bate-papos gostosos como esse com a Kátia. E você também me encontra nas redes sociais, no Instagram, @Madeleine Machado. Um beijo, gente! Até amanhã!